Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. A paz do Senhor Jesus. Sejam todas bem-vindas. As irmãs aí no Campo Grande, aí, Neuza, a Celi, Nazaré, Helena, Sebastiana, Edna, Vila, Cida Prado, Vanessa, Valéria, Jandira. Queria convidar a irmã Neuza para fazer a oração inicial. Irmãs, eu já não acostumei tanto cantar antes de orar, então vamos cantar. Adoramos, Senhor, vem encher-nos com seu amor, para o mundo agitar, esquecer, cada dia a vida viver. Nossas vidas sem pois transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com nossas irmãs, nos unimos a Ti em oração. Deus, obrigado, Deus, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu, Pai querido, de estar juntos, Senhor, com essas irmãs tão amadas, Pai, para mais uma vez glorificar, louvar o Teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, pela semana que o Senhor nos deu, Pai, com lutas, com alegrias, com tribulações, mas com tudo, Pai, o Senhor cuidou de cada uma de nós, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmãzinha que se prontificou, Pai, a vir nessa tarde te adorar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esse amor tão grande que o Senhor tem por cada uma de nós, Pai. Obrigado, porque a cada dia, Senhor, aprendemos mais e mais de Ti, Senhor. Seja, Senhor querido, com essa tarde, Pai, nos ajudando a aprender cada vez mais e mais. E o que aprendemos, Senhor, possamos colocar em prática, Senhor, todos os dias da nossa vida, as Tuas mensagens, Pai. Senhor, cuida, Pai, dos familiares dessas irmãs que ficaram em casa, cuida dos seus lares, Pai. Cuida, Senhor, das irmãs que ainda estão vindo, Papai querido. Obrigado, Deus. Eu só tenho que te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelas lutas, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, Pai. Obrigado, porque Tu, ó Deus, é o nosso socorro bem presente. Tu, Senhor, é nossa fortaleza, é nosso rochedo, Pai. Obrigado por essa tarde. Obrigado por cada irmã que participa, Senhor, desse ministério, tem esse trabalho, Papai querido. Seja com elas, para que elas fiquem sempre firmes, Pai, não desanimem, Senhor. Eu oro, Senhor, para que cada dia mais, cada vez mais irmãs possam, Senhor, se
chegar a nós uma vez por mês, Pai, para mais uma vez glorificar o teu santo e maravilhoso nome. Muito obrigada, Pai querido. É no nome do teu Filho amado Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Queria convidar a irmã Vanessa para dirigir os cânticos. Vamos exaltar esse Jesus que tem poder. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul, estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a
Depois da servidão há um renovo.
inverno chegou, as flores vão, o frio das manhãs e a servidão. A vida é como as estações, há dias bons, há dias maus, mas eu sei que depois da servidão há um renovo, e a semente que não morre não renasce. Em tudo que passei, Deus quis me ensinar que por mais escura que seja uma noite, ela não resiste à luz de cada amanhecer, e o choro da noite vai passar quando a manhã chega, e o choro da noite vai passar quando a manhã chega. Boa tarde, amadas. Acho que a maioria aqui já conhece a Marli, né? A maioria das irmãs já conhece, porque a Marli é muito assim, de chegar no prédio e conversar com quase todo mundo. Então a maioria já tem conhecimento de quem é a Marli. Mas o meu conhecimento em relação a Marli é que eu já conhecia Jesus, eu já sabia de Jesus, mas eu não tinha a visão de do que Jesus queria para mim. Porque conhecer Jesus, acreditar em Jesus, não é entender qual que é o plano de Jesus. Porque lá atrás, a gente, na nossa vida de catolicismo, a gente já conhecia Jesus, mas não entendia o plano dele. Então, a Marli conheceu Jesus e depois ela entendeu qual que era o plano de Jesus na vida dela, e aí ela trouxe o plano de Jesus para mim, para que eu aceitasse Jesus e entendesse qual era o plano dele na minha vida. Então a Marli é essa pessoa que apresentou de verdade Jesus para mim, porque ele já tinha sido apresentado pelos meus pais, mas da maneira deles, da maneira que eles acreditavam. Então eu aprendi de Jesus por intermédio da Marli e de uma outra irmã da Neuzinha. Aprendi verdadeiramente quem é Jesus na palavra, na Bíblia. Então essa é a Marli e eu quero orar por ela. Senhor Deus, muito obrigado, eu te agradeço, ó Deus, por intermédio da Marli, Senhor, ter te conhecido verdadeiramente e hoje poder te seguir, poder te entregar verdadeiramente a minha vida. Eu quero agradecer, Senhor, pela vida da Marli, que o Senhor abençoe, ó Deus, que o Senhor traga e coloque na boca da Marli todas as palavras que o Senhor quer que a gente tire proveito de tudo isso, que o Senhor quer que nós aprendamos, e que o Senhor traga para a vida dela alento, a mansidão, e vai ter dias ruins na vida dela, vai ter primavera, verão, outono e inverno, porque em todas as vidas tem essas estações, e que o Senhor dê sabedoria mais e mais para Marli, para que ela possa passar em todas as estações com a serenidade, com a gratidão, com o amor que o Senhor tem por cada um de nós, por ela e por nós. Que o Senhor coloque hoje, ó Deus, as palavras na boca da Marli, que nós possamos usar e tirar proveito de tudo isso, ó Deus. E que o Senhor guarde a vida da Marli, proteja, dê saúde, dê paz, e que o Senhor coloque todos os dias mais e mais para que ela nos traga, que cada uma de nós aprendemos uma com as outras, e que
o Senhor Jesus toque profundamente em nossos corações mais e mais, e que nós possamos agradecer e agradar a Deus com o aprendizado. Que a sua palavra seja para nós todos os dias a raiz, a força, a fortaleza nas nossas vidas, e que o Senhor abençoe ricamente a vida da Marli, que ela possa ser até o último dia de vida fiel, uma cristã realmente como é, e fiel até o fim, e que o Senhor nos ajude a caminhar lado a lado uma das outras. Abençoe, Senhor, proteja, guarde a Marli e abra os nossos ouvidos para a sua mensagem por intermédio dela, porque hoje ela é o seu instrumento, usado pelo Senhor para nos ajudar, para nos esclarecer. Que Deus abençoe, proteja e guarde a Marli. É por intermédio do seu Filho amado Jesus que eu oro e agradeço, hoje e sempre. Amém. Boa tarde, irmãs. É muito bom ter vocês aqui. E o que hoje eu trago para a gente meditar? Como a Cida falou, todas nós passamos por estações, né? Estações boas, estações ruins, né? Mas o nosso Deus tem propósito. Ele é o eixo da translação, da rotação da terra, né? Está no controle, né? Se não fosse isso, talvez nós teríamos só inverno, né? E nós temos verão, primavera, outono. E eu gostaria que vocês, antes de falar, nós vamos ver as fases de uma mulher da Bíblia. E nós vamos ver todas as passagens que essa mulher, exemplo para nós, ela passou por várias estações da vida dela. Noemi. Então, no primeiro, eu gostaria que vocês abrissem Ruth 1:4. Quem quiser ler para mim, pode ler. Noemi 1:4. Ao se casaram com mulheres de Moabitas, era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Continua. Peraí, você leu? Eles se casaram com mulher Moabitas, uma chamada órfã e a outra Ruth, é isso, né? Depois de terem morado lá por quase 10 anos. Então, essa é a história de Noemi. Ela morava em Belém, ela mudou, né? E o que aconteceu? Foi um tempo bom, porque ela tinha um marido, ela tinha 2 filhos, só que veio a fome naquele país e ela foi para outro país. E lá vai acontecer várias coisas na vida dessa mulher. A vida de Noemi é um retrato fiel das mudanças e ciclos que todas nós enfrentamos. Assim como o clima muda nas estações do ano, também enfrentamos tempos de abundância e tempos de escassez, dias de sol e dias de frio espiritual. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus está no controle de tudo, das estações de ano. E às vezes a gente está no inverno hoje e nós estamos passando por um calor tenebroso. E às vezes a gente pensa assim: puxa, mas é inverno, né? Está calor, né? Mas por que será? Porque Deus está no controle. Ele não vai dar um sol tão quente que nós não possamos suportar esse sol. Aí ele manda chuva. E assim é o nosso Deus. No capítulo 1, de 1 a 2 de Ruth, é o tempo, é a primavera, é tempo de expectativa no começo. Por quê? Ela
tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso o nome de Belém, cidade da região de Judá, foi com a mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo, num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque. Até o 2, Valéria. Obrigada. Só o 1 e 2. Os 2 eu não li ainda. Hã? Quer para ler o 2? É. O nome desse homem era Elimeleque. Tá certo, desculpa. Filho da mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. E eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Então Deus tirou eles do lugar do país e tinha fome e levou para Belém, para que eles pudessem ter alimento, né? Então Noemi vivia em Belém com seu marido e os filhos. Era o início de uma nova fase, uma família, planos, futuro promissor. A primavera representava esperança, renovação e novos projetos. Não é assim na nossa vida, irmãos? É assim que a formiga trabalhava no verão. Ela trabalhava e guardava celeiros. A formiga ia lá e a cigarra só cantando, né? Quando chegou o inverno, o que aconteceu? A cigarra não tinha comida, mas a formiguinha tinha. Então é mais ou menos parecido com essa história, né? Agora, o que você está plantando agora que vai florescer ou secar nas próximas fases da sua vida? Então, o que você está plantando hoje, você vai colher na outra estação. Tá? Vamos passar agora para o verão. Vocês entenderam? Entenderam? Estão entendendo? Estou falando muito rápido. O verão é tempo da plenitude das decisões. E essa referência está em Ruth 1:3-5. Quem pode ler? Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e a outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Equilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Olha lá, chegou o período da escassez, verão, quente, dor, né? O verão é quente, intenso e exige, gente, eu estou com óculos, eu não estou enxergando, exige cuidado do que foi plantado. Para Noemi, o período trouxe grandes provações. Perdeu o marido e depois os 2 filhos. A terra que parecia promessa se tornou um lugar de dor. Então ela saiu de um lugar para viver uma vida melhor, mas lá aconteceu o que? A perca do marido, dos filhos. E foi um momento de dor, né? O que nós aplicamos para a nossa vida hoje? O verão é tempo de perseverar quando o calor da pressão vem. Mesmo nos dias difíceis, Deus ainda está trabalhando. Nossas decisões sob pressão revelam nossa fé. Noemi poderia ter se amargurado para sempre, mas decidiu voltar para Belém. Então, foi tempo dela ficar
e só tinha 2 noras, que também ficaram viúvas. Então eram 3 viúvas, né? Então é muito difícil quando você passa por esse período de luto, de perca, né? E dias difíceis, mas Deus está trabalhando. Não pense vocês que Deus não está trabalhando no luto. Mesmo quando você olha que está tudo difícil, está muito difícil, Deus, não estou aguentando mais. Deus está trabalhando no silêncio. Você pode ter certeza disso, tá? E uma reflexão. E ela não podia ficar amargurada, murmurando, mas ela não fez isso. Ela tomou a decisão correta que ela tinha que tomar. E quando a vida esquenta, você busca refúgio no Senhor ou tenta resolver sozinho? Está tudo pegando fogo, o que você quer? Você põe mais fogo lá para pegar mais fogo ou você entrega a Deus? Porque eu não consigo. Eu já passei por várias coisas, vários desertos. E tinha momentos que eu falei, eu não aguento. Mas eu tenho que buscar o Senhor. Eu tenho que perseverar. Porque se eu não perseverar, não tem mais ninguém para quem socorrer. Somente ao Senhor, olhar para cima, né? Porque o Senhor está cuidando de nós, né? E nós devemos buscar refúgio no Senhor. Agora vamos para o outono. Na memória de vocês, na mente de vocês, olha o outono. O que é o outono? Tem folhas aqui, ó. Outono. Como que fica? As folhas das árvores caem, né? As árvores ficam peladas, né? Sem folha nenhuma. E é a estação dos frutos, né? Então, agora nós vamos ler outra fase da vida de Noemi, que está em Ruth 1, 19 e 21. Quem pode ler? E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa é Noemi? Porém ela respondia: não me chamem de Noemi, a feliz, chamem de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? Até o 21, né? Então aqui ela foi para Belém. E aí falou, mas não é Noemi? Ela falou, não, me chame de Mara. Porque quando eu saí de Belém, eu estava bem, eu tinha meus filhos, meu marido. E agora eu estou voltando para Belém, mas como que eu estou voltando para Belém? Não existe nada. Então ela não tinha nada, né? E o tempo de perda e da transição. O outono é tempo de perda e de transição. O outono é marcado pela queda das folhas e Noemi viveu perdas profundas. Voltou a Belém sem nada, dizendo: o Todo-Poderoso me deu grande amargura. No outono aprendemos a lidar com despedidas e a confiar que Deus ainda tem propósito. Esse é perder tudo. Abacuque, né? A oração de Abacuque. Ele fala, mesmo que não tiver gado no curral, mesmo que a vida não tenha os seus filhos, mesmo que não tenha gado, mesmo assim eu vou glorificar Deus. E é assim na nossa vida. Mesmo que a gente estiver passando por situações difíceis, devemos glorificar Deus. Porque Ele sabe, Ele tem propósito, Ele tinha propósito
Noemi, né? E o que podemos aplicar para hoje, para nossas vidas? Não se apegue apenas no que foi perdido. Olhe para o que Deus ainda vai fazer. O outono pode ser preparado para algo novo. Deus usa períodos de transição para nos reposicionar no centro da sua vontade. Agora vamos fazer uma pergunta para nós refletirmos. Nós conseguimos confiar que Deus está trabalhando mesmo quando parece que tudo está caindo, desabando? Para vocês pensarem, precisa responder, tá? Será que a gente confia em Deus mesmo quando as coisas estão ruins? Meu casamento, meus relacionamentos, minha vida com os meus filhos, as minhas noras, meus netos, porque nós já somos mulheres que temos netos, filhos, e já estão casados, né? Então, como que eu estou demonstrando para a minha família que eu estou firme, confiando que Deus está trabalhando a meu favor? Isso nós nunca devemos esquecer, do grande amor que Deus tem por nós. Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Deus é amoroso ou não é? Será que Ele se compadece do seu sofrimento? Talvez você precise estar aprendendo. Quando a gente passa por provações, nós estamos aprendendo a perseverar, a ter fé. Sem luta não tem fé. Nós precisamos passar pelo deserto. Nós precisamos passar por calor, por coisas quentes. Às vezes não ter suprimento na nossa casa. Mas nós temos que crer que amanhã será outro dia. E aí vem a última parte, que é o inverno. É o tempo de silêncio e de recomeço. Ruth 2:4. Quem pode ler comigo? Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam eles: O Senhor te abençoe. 2:4. O inverno é frio e parece estéril, mas é quando as raízes se aprofundam. Noemi mesmo, quebrada, viu Deus agir através de quem? Quem conhece? Ruth. Deus agiu através da nora, porque a nora foi com a sogra, não deixou ela sozinha. Ela abandonou, ela falou: não vou voltar. O seu Deus é o meu Deus, onde você colocar a tua cabeça, colocarei a minha. Se tivermos que enfrentar fome, vamos passar fome juntas, né? E Ruth, e Deus agiu através de Ruth e Boaz. No final, segurou em seus braços o neto, que é Obed, a avó de Davi, e a parte da linhagem de quem? Jesus. Ó, o propósito de Deus é pequeno. Olha o propósito da vida de Noemi, foi grande. Esse Deus, olha, está me arrepiando. Esse Deus é que nós servimos, esse Deus grande, poderoso, forte, né? Ele tem propósito para a tua vida. Não desanime, fortaleça, entregue tudo que você tem para Deus, porque Ele tem que cuidar de você. Ele tem visto suas lágrimas, irmãos. Ele tem visto o seu sofrimento. Ele está vendo o que você está passando dentro de casa, ou com o marido, ou com o filho, ou com o neto, ou com doença, ou com desemprego. Não sei qual é a estação que vocês estão
estão vivendo hoje. E vamos fazer uma aplicação para hoje, tá? Já estou terminando, irmãs. O inverno não é o fim, é a preparação para a próxima primavera. Deus pode transformar as perdas em novas histórias de redenção. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes é o tempo em que Ele está te preparando para algo maior. Pergunta para a reflexão: você crê que Deus pode escrever algo novo, mesmo depois de uma fase de frio e dor? Vocês creem? Amém. A vida de Noemi nos mostra que a primavera traz sonhos. O verão prova a nossa fé. O outono ensina a soltar. E o inverno prepara para a colheita. Em todas as estações, Deus continua sendo o mesmo. Hebreus 13:8. O segredo não é controlar as estações, mas confiar no Senhor que governa todas elas. Irmãs, esse é o que eu tinha trazido para vocês, as estações, porque eu na minha vida, eu vivi muitas estações. No começo de não convertida, não entendia, depois veio as dificuldades, aprendendo a lidar com finanças. Hoje eu espero, e cada dia ainda estou buscando a Deus. E cada dia eu peço para Deus: tira tudo aquilo que não presta de mim, do meu coração, e renova a minha fé, renova a minha força, e tira aquilo que não te agrada, porque eu só quero agradar a Ti. Então essa oração, irmãos, deve estar todo dia no nosso coração, para que o dia que o Senhor voltar, a gente esteja pronta para dizer: eis-me aqui, Senhor. E Ele possa falar para a gente: serva bom e fiel, entre no uso do seu Senhor. Amém? Agora, eu vou fazer não sei que fase de estações vocês estão. Aqui tem post-it, ou se você quiser falar do seu lugar, se não quiser falar também, não tem problema. Tem as 4 estações aqui. Vocês podem pegar ou dar um versículo, ou um pedido de oração, ou se alguma de vocês quiser falar alguma coisa, dar algum testemunho, tá? Dessas estações, porque eu creio que vocês vão passar por várias estações como ela. É o seu tempo, seu de conversão, mas cada uma de nós tem uma marca. Como que a gente viveu, como eu estou vivendo e como eu quero viver daqui para frente. Então, irmãs, é isso. Eu quero fazer uma oração. E aí, quem quiser fazer um testemunho, dar um testemunho, alguma coisa, depois vai ficar muito, tá? Vamos orar. Amado Senhor, obrigado, Senhor, por essa tarde, por esse calor, Pai. Mesmo que estamos no inverno, mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece cada coração que está aqui, Pai, da família, de cada mulher que está aqui representada, Pai. Que o Senhor possa estar restaurando aquilo que está quebrado, Pai. Restaurando famílias, restaurando relacionamentos, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a cada uma que está aqui, Pai. Muito obrigada por essa tarde, Pai. Que o Senhor seja glorificado, Pai, a todo tempo. Que tudo que a gente fizer seja para a honra e glória do seu santo nome. Fique com essas irmãs, que elas possam tirar de dentro delas aquilo que está no mais profundo do seu coração, Pai. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Se alguém quiser falar, eu creio que eu tenho Diabetes, gente. Eu fico assim pra mim. Obrigada, Marlene, por essa palestra maravilhosa. E quero dar a oportunidade para Sebastião. nossa paciência.
Eu sou apaixonada pelo livro de Ruth. E eu passei uma fase na minha vida em 78, faz só um pouquinho de tempo, né? Eu creio que nessa fase da minha vida eu estava na fase de planos, de planejar. E eu não era cristã, eu não era cristã e eu fazia muitos planos para a minha vida. Fazia pouco tempo que eu estava aqui em Campinas. E aí, cheguei aqui em Campinas, comecei a trabalhar, e eu comecei a trabalhar aqui no César Moreiras. E eu estava achando lindo. E aí, um belo dia, meu marido falou: vamos voltar para Minas? Aí parece que meu mundo caiu, né? Porque tudo que eu não queria era voltar para Minas. Embora eu amo Minas, é minha terra, eu brinco que eu sou apaixonada pelos meus mineirinhos, mas a gente via Minas naquela época como uma terra sem oportunidades. E aí eu chorava muito, porque eu estava amando trabalhar no SESI, tinha acabado de começar a trabalhar no SESI, acho que fazia uns 3 meses, e eu brinco que parte dos cabelos brancos da minha mãe foi de tanto eu chorar no ombro da minha mãe, porque eu não queria ir. E aí eu pensava, eu não posso estragar meu casamento por causa disso, eu vou ter que ir. E aí a gente foi no meu pequeno entendimento, sem conhecer Jesus, né? Não conhecia nada da palavra de Deus. Eu achava que era a coisa mais errada que a gente estava fazendo. Então a gente acabou de chegar em Minas, né, com a mudança, e eu lembro como hoje, parece que eu até vejo a imagem. Um dia eu vindo atrás da minha sogra na rua e ela vinha meio que manquitolando. E eu fiquei observando aquilo. E aí a perna dela começou a inchar. E aí precisou ir no médico porque a dificuldade dela foi aumentando. Para andar, ela começou a deixar dor. E aí ela foi diagnosticada com um câncer nos ossos, que começou bem aqui na região da coxa. E aí, nesse tempo que ela adoeceu, logo ela parou de andar, porque a perna já não conseguia mais ajudar a sustentar o corpo dela. E eu e minha cunhada começamos a cuidar dela, logo ela ficou na cama. E tantas noras que ela tinha, filhas, ela escolheu eu e essa minha cunhada, porque ela falava, cada vez que alguém precisava ficar com ela, até para descansar, eu e minha cunhada, ela falava, mas fulano tem a mão tão pesada, fulano não tem jeito para lidar comigo. E aí eu e minha cunhada voltava na lida, né? E nessa época foi assim de muitas experiências, porque eu comecei a fazer injeção por necessidade. E aí eu morava no fundo da casa dela. E como era um espaço grande, um terreno grande, minhas cunhadas à noite tinham medo de sair no quintal para me chamar para fazer injeção nela, para dor, né? Porque o farmacêutico ia durante o dia, mas à noite não tinha como. Então a gente combinou que elas iam assobiar no vidro da cozinha e eu vinha, né? E aí a gente ficou 2 anos cuidando dela. Ela acamada, né? E a gente cuidando dela. E quando a minha sogra faleceu, assim, como foi a nossa ida, né? Que de repente meu marido falou, vamos voltar para Minas. Ele falou,
vamos voltar para Campinas, porque aqui é muito difícil. Ele era carpinteiro e nesses 2 anos ele não conseguiu um trabalho lá em Minas como carpinteiro, né? Então ele ficou trabalhando como servente de pedreiro nesses 2 anos. E aí ele falou, vamos voltar para Campinas? Nossa, eu achei lindo, né? Maravilhoso. E aí a gente voltou para cá. Mas assim, mesmo ainda não sendo cristã, eu entendi o propósito de Deus. Que Deus me tirou daqui para ir lá em Minas ajudar minha sogra, né? Tá servindo ali naquele período. E foi um período assim de muito aprendizado, um período maravilhoso para minha vida, né? E assim, hoje eu olho para trás e fico muito agradecida a Deus por isso, né? Porque foi assim, uma experiência maravilhosa, aquele período que eu fiquei lá cuidando da minha sogra, né? E é interessante que depois que ela faleceu, mesmo assim na madrugada, eu escutava o assobio das minhas cunhadas, de tão acostumada que eu estava, né? Então eu gosto muito do livro de Ruth, porque eu acho assim, é uma história maravilhosa dessa nora, né? Que não quis deixar a sogra, que quis ir para outras terras com a sogra e ficou cuidando. Então, às vezes eu fico pensando, tantas bênçãos, tantos milagres Deus já derramou na minha vida, que eu acho que essas experiências têm a ver, né? Porque eu fui muito privilegiada de Deus me tirar daqui e me levar lá só para cuidar dela. Foi um período muito bom, muito maravilhoso, que me ensinou muito. Verdade. Esse era o propósito e assim, também o entendimento, né? Que a cada dia depois que eu me tornei cristã, eu fiquei muito agradecida a Deus por causa desse período da minha vida. E é isso que eu queria dividir com as irmãs. Boa tarde, irmãs. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Estou muito contente mesmo. E aproveitando o gancho que a irmãzinha acabou de falar agora, eu vou contar em 78 que eu cheguei em Campinas. Cheguei em Campinas morava em São Paulo nessa época, com 4 filhos, marido doente, sem emprego, desempregada e, sabe, totalmente fora de mim, totalmente não sabia o que fazer. Aí quando foi um dia, eu estava até blasfemando e eu peço perdão para Deus. Se você não conhece a palavra, você faz caca, fala besteira. Eu falei, tanta gente tem tanta coisa, por que eu não tenho nada? Naquela hora, eu abaixei a cabeça, entrei dentro de casa e assisti um sermão, né? O pastor estava falando, o Rex Sandler estava falando naquele momento. Eu creio que eu recebi o Espírito Santo ali. Eu me ajoelhei e falei com Deus, pedi perdão. Ele me perdoa, Deus, eu sei o que o Senhor está fazendo, o Senhor está quietinho, mas está trabalhando, eu tenho certeza disso. Aí, tocou o telefone, eu atendi, era meu tio aqui de Souzas. Ele falou, filho, eu senti aqui no coração que você está precisando muito de mim. Como eu tenho uma casa no fundo do quintal, está vazia, você vem embora, pega teu marido doente
que eu sei que você é corajosa, você tem tudo para vencer. E foi aonde abriu todas as portas. Eu prestei um concurso no estado, eu era formada, mas não estava trabalhando. E consegui um emprego. Consegui emprego para o meu marido, que era militar, estava afastado. Foi trabalhar também. Foi como um leque, foi abrindo as portas. Deus foi abrindo tudo. Eu sou muito grata. 6 meses que eu fiquei sem pagamento. Eu oro por ele todos os dias que eu posso. Eu me lembro, eu oro por ele. Ele não deixou faltar um dia o alimento para os meus filhos. Ele chama-se Caleb. Ele não deixou faltar. 6 meses ele supriu minha casa e meus filhos. Uma alma bendita, que Deus abençoe ele todo momento. Eu oro por ele. Então eu sou muito agradecida por. E eu só tenho palavras de gratidão. Quando eu chego na igreja, que a igreja somos nós, né? Mas eu encontro as irmãs, eu posso estar triste. Naquele momento me abre o coração. Eu falo, meus irmãos de sangue, eles estão comigo. Mas as minhas irmãs de fé estão junto comigo. E eu agradeço a todas vocês. E peço oração também que possa orar por mim. Eu sou muito grata. E Deus abençoe a todas. Luiz, posso contar do dia da morte da minha sogra? Então, o dia da morte da minha sogra foi uma coisa que me marcou e que me fez aprender que eu não devo julgar por denominações, por igrejas, porque a minha sogra era católica roxa. Ela era assim, muito trabalhadora, ela criou os filhos sozinha, mas todos os dias antes de começar a trabalhar, ela ia na missa. Ela era muito católica, ela pertencia àquele apostolado que chama Coração de Jesus, e ela era católica roxa, como um dia eu fui também. E ela morava no meio da quadra e na esquina tinha uma igreja presbiteriana. E ela era muito estimada no bairro que ela morava. Posso falar até que na cidade lá de Passos. E os irmãos da igreja presbiteriana estavam sempre falando que ia visitá-la quando ela estava de cama. E nunca dava certo. Terminava o culto do domingo, eles falavam, qualquer dia desse a gente vai visitar a Dona Lola, que Lola era o apelido da minha sogra, né? E aí, o dia que deu certo da visita, terminou o culto, o quarto dela ficou cheio de cristãos da igreja presbiteriana, e foi bem na hora dela falecer. E ela foi falecendo e eles foram cantando. A Marlene ficou arrepiada e eu fico também. E eles foram cantando, entregando a alma dela, chamando o Espírito Santo naquela hora. E eu assistindo tudo aquilo, né? Eu não era cristã, mas tudo me trouxe lição. E ela teve a morte mais linda que se pode ter, gente. Eu gostaria muito de ter uma morte assim, de estar realmente nos últimos minutos da minha vida e ter um grupo de crentes ali cantando, orando e me entregando. E aí, por ela ser muito católica, depois a freira da igreja que ela frequentava, que era bem perto da casa dela, falou para minha cunhada: então, estou sabendo que vocês chamaram os crentes, né, na hora que a sua mãe estava falecendo, por que não chamou a gente? A minha cunhada falou: não, a gente não chamou. Eles estavam prometendo uma visita e coincidiu, a gente não chamou.
mas foi a coisa mais linda a morte dela. Então, eu vejo assim que naquele momento não importava se ela era católica ou se ela fosse cristã, o que ela fosse. O que importa é o que ela foi assistida ali naquele momento, que não é qualquer um que tem uma morte assim. E é uma coisa que eu me lembro muito. Então, eu creio muito na Bíblia, quando a Bíblia fala que Deus vê o coração, né? Lá em Samuel mesmo, Deus falou, né? Quando ele estava escolhendo o rei, ele falou que Samuel achou que Saul, grandão, bonitão, que ia ser, e Deus falou, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. E com a morte da minha sogra eu vi isso. Deus viu o coração, porque essa morte dela dessa forma foi preparada por Deus, com certeza. Cida, você quer falar? Eu falo que a gente vive, todos nós, vivemos essas 4 estações na nossa vida. A gente tem a época do inverno, tem a época do verão, tem a época da primavera e tem a época do outono. Por quê? Quando a gente está mais jovem, a gente está vivendo praticamente só a primavera. Nós estamos na mesma. A gente acha que está na melhor parte da nossa vida. Depois vem os filhos, depois chega o inverno, chega o verão de novo, chega o outono, com doenças, com perdas, com tristeza. Às vezes a gente vive em um único ano, várias vezes essas mesmas estações, em um único ano. Não só na primavera, no verão, no outono e no inverno. A gente vive várias vezes no ano a primavera, o verão, o outono e o inverno. É essa a sensação que eu tenho. Mas a sensação, o que me traz conforto, é que desde o passado eu já pregava isso para mim. Depois de um temporal, vem a mudança. Porque quem está lá no controle, trazendo o controle da situação, é Deus. Nos dias bons Ele está ali, nos alegrando. Nos dias tristes Ele está ali, nos levantando, dando a mão. Vem que eu te conduzo, vem que eu te levo. E assim, a gente pensa que as pegadas que estão na areia são nossas, mas não é. É o nosso Senhor nos carregando no colo. E em toda situação Ele está lá carregando a gente no colo. Então é isso. E com esta fé que nós temos hoje, é muito mais fácil passar por todas essas estações. Então é isso que eu tenho para falar. E nós vamos, enquanto nós estivermos vivos, nós vamos passar por essas estações o tempo todo. Primavera, verão, outono, inverno. Vai estar aí. Um dia está bom, outro dia não está tão bom assim. Tem dia que está muito ruim, com muita tristeza, muita dor, muito desânimo. A gente sabe que tem esses dias. Tem dia que já melhorou um pouco e tem dia que está ótimo. E é isso que a gente tem que entender. Que em toda e qualquer situação, quem está caminhando com a gente, nos carregando no colo, é o Senhor. Acho que houver, vamos passar pelas estações, com fé que o Senhor está o tempo todo com a gente. Alguém mais gostaria de falar? Quer falar, Azaré? Eu não sou muito de falar pelo ponto de que tem mas o que eu vou falar agora é sobre. Eu também já passei por todas as estações, né? Inclusive, quando eu era mais jovem, passei por situações bem mais difíceis. E também quando eu cheguei em Campinas, foi em 96.
Fiz muitos planos, mas fiz de mim mesmo. Não colocava Deus em nenhum dos meus planos porque eu não tinha nem religião. Fui nascida na católica, né? Mas eu nunca fui católica praticante. Aí eu vou porque a gente vai trabalhar, meu senhor vai ter uma oportunidade e eu não quero isso, meu senhor estava passando lá na época. Aí quando chegou aqui, foi tudo ao contrário. Tudo que eu temia acontecer onde eu estava, aconteceu aqui. Um ano que eu estava morando aqui, eu perdi um filho dentro da minha casa, ele foi brincar bola, aí teve uma discussãozinha, entraram na minha casa, eu estava ele, tiraram tudo do meu filho. E eu estava trabalhando, e meu marido tinha vindo me encontrar comigo, quando nós chegamos, por volta de umas 8 horas da noite, que a gente abriu a porta, eu tive a maior surpresa, a maior da minha vida, um filho novo de casa. Então, para mim, foi muito sofrimento. Mas Deus tinha um propósito na minha vida. Porque sempre eu falava que um dia eu ia ser cristã, mas eu não era. Meu marido vivia, ainda que ele tinha alguma coisa. Né? Aí passei muitas lutas aqui, com a morte do meu filho, a minha filha engravidou, virou mãe solteira dentro de casa. Tudo que eu não queria aconteceu. Por quê? Porque eu aprendi que tudo que eu fiz, aquele plano era de mim. Mas eu não pedi orientação a Deus, não orava a Deus, né? Mas aí depois Deus me trouxe. Aí quando foi um dia eu estava falando, aí depois que estava aberto isso tudo, foi quando eu comecei, eu vou assistir como é que fala? Aquelas programações da Universal. Eu vou para essa igreja porque eu quero que Jesus me tire de todo esse sofrimento. Eles prometiam que quando a gente tinha Jesus, a gente não ia sofrer, que era uma promessa diferente. Né? Eu quero Jesus, aí fui em várias igrejas. Inclusive, agora, não sei se eu passo aqui de frente, eu lembro, isso em 97, 98, eu passava no ônibus aqui, via, aqui se reúnem cristãos. E eu tinha um desejo de vir aqui e nunca vinha. Aí eu fui para denominações. Aí foi também buscando Deus. E Deus foi cuidando de mim, e foi trabalhando na minha vida. Então, o propósito que é resumir tudo que eu passei, o sofrimento, foi porque eu fazia também meus planos, né? Deus queria me trazer para cá, porque foi aqui que eu tive um encontro, né? Foi onde Deus me resgatou, cuidou de mim. Meu marido foi embora, tem 20 anos que eu separei. Foi embora, fui morar com outra mulher, e eu fiquei aqui. E desde esse dia, Deus tem cuidado de mim. Eu fui servindo a Deus, fazendo sempre a vontade do Senhor, e Deus nunca deixou faltar nada para mim, tem cuidado de mim, e hoje eu creio que eu estou na melhor estação da minha vida. Porque hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, meus filhos e minhas filhas que viram mãe solteira, casou, encontrou um rapaz muito bom, tenho meus netos, então hoje eu vivo muito bem. A glória de Deus. Dá mais ou menos isso para a minha vida. Passei por muita luta, mas fui sempre cuidada. Eu nunca me abandonei. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Amém. Alguém mais gostaria de falar? Feliz? Valéria, Janira? Beleza? Bom, eu gostaria de dar um pequeno testemunho também. Glória a Deus pelos testemunhos que eu ouvi. Em algum momento, Deus nos alcançou. Né? Jesus fala que Ele veio para os perdidos. Nós estávamos perdidas. Né? E em algum momento Ele nos encontrou. Eu creio que Deus coloca em nós, em algum momento assim, um vazio, porque só Ele realmente nos preenche. Então, desde criança, como eu era muito tímida, não tinha muitas amigas, eu ficava sempre triste
Eu não tinha amigas, né? Então, minha vida era só estudar, ir para a escola. Às vezes, quando eu encontrava com os primos, brincava, mas também era muito raro. Então, na juventude, isso assim, aflorou, sabe? Aquele vazio. Por que eu existo, né? Então, eu passei a buscar o Senhor. E eu fui para, a maioria, né, também foi para a Igreja Católica, né? E eu creio, eu tive um encontro com Deus lá. Por isso, eu também não sou contra nenhuma denominação. Porque Deus vê o nosso coração. No encontro que teve lá na Igreja Católica, de jovens, eu creio que eu tive esse encontro com Deus. Mas aí eu não conhecia a palavra, não tinha conhecimento. E quando a gente não tem conhecimento, a gente faz muita coisa errada. Então o conhecimento é muito importante. Eu sabia que Deus era bom, mas eu acreditava que as pessoas também eram boas. E às vezes muitas más companhias, né, as pessoas vão nos iludindo, a gente quer ajudar, mas as pessoas aproveitam de nós. E eu acabei me afastando, sabe? Tipo, decepções. E acabei me afastando. E aí eu me casei, tive meus filhos, não ia mais na igreja. Mas aí, olha o que aconteceu. Uma vez eu emprestei o carro da minha cunhada e uns bandidos, uns pivetes, falaram que estavam armados, mas não sei, eu acho que eram até armas de brinquedo, sabe? Mas aí levaram o carro. Eu fiquei apavorada com aquele acidente, né? Incidente. E a minha sogra falou assim: olha, talvez seja o momento de vocês buscarem a Deus, voltar para a igreja. E isso começou uma nova busca. Comecei a entrar numa igreja evangélica, mas aí meu marido também foi e viu que não era assim, sabe? Não era o que ele entendia sobre Deus. Eram falsas doutrinas. E até que um dia eu recebi um folheto na igreja de Guanabara, para fazer um curso de teologia. E lá a gente conheceu a verdade. Então eu creio assim, que toda pessoa que realmente busca o Senhor, busca a verdade, encontra, porque isso é bíblico, né? Mas aí a nossa caminhada, assim, às vezes Deus permite as estações. Veio os problemas financeiros, muitas dívidas, eu perdi emprego, meu esposo também. Aí tivemos que ir para o Japão. No Japão eu tive uma depressão profunda. Eu não tinha vontade de viver, eu tinha vontade de morrer. E um pastor que a gente estava na igreja lá orou por mim, denominação. E ele falou que Deus ia restaurar minha vida. Aí o pastor que cuidava de mim lá pediu para eu voltar para o Brasil. Rever meus filhos, né, que ficaram aqui. E meu irmão pagou uma consulta e eu fui restaurada. Em 2 meses voltei a trabalhar. Então por isso que eu sirvo a Deus. Porque eu sou muito grata a Deus. Porque Deus renovou, restaurou. Então aquele que era o inverno, né? A dificuldade, se tornou primavera novamente. E Deus renova as misericórdias dele a cada manhã dessas vidas. Às vezes Ele permite que nós passemos por isso, mas é para conhecer melhor a Deus. Nos momentos difíceis, nas caminhadas, a gente busca mais o Senhor. E Ele nos dá vitória.
nos dias bons e nos dias maus. E Deus nos renova, nos dá esperança, nos dá força para continuar caminhando. Como a Marli falou, a gente precisa aprender a perseverar. E é até o fim, não é? Como Paulo falou. Segui a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. E Ele nos dá as armas para lutar. Amém? Muito obrigada, Marli. Depois nós vamos tirar uma foto aqui todo mundo, tá? Ok. Agradecer, tá? Vamos orar, irmãs? Oremos. Maravilhoso Deus, Pai nosso e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, o Senhor que é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Senhor é um Deus que sabe todas as coisas para as nossas vidas, Deus, o Senhor que nos conduz todos os dias. Obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. E Pai, muito obrigado por essa tarde, Deus, maravilhosa, com irmãs queridas, Deus, que como a nossa irmã disse, mesmo que o nosso coração esteja triste, quando estamos em comunhão, nós nos alegramos, Pai. Muito obrigada, Deus. Por isso que o Senhor diz, e a Tua palavra diz, que nós devemos estar em comunhão uns com os outros e umas com as outras. Muito obrigada, Deus, por tanto amor por nós. Obrigada pelo alimento, Pai, o nosso pão de cada dia, que o Senhor provê com tanta bondade, Pai. Obrigado pela presença de cada irmã aqui, Pai. Que o Senhor nos conduza em segurança e que amanhã, Pai, possamos louvar Teu santo nome da forma que o Senhor merece. Em nome do nosso amado Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, que eu oro, peço e te agradeço. Amém. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o Teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre o só cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo Teu poder sem par. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a
canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu Filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo o seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu.